Olá, pessoal do Web3Dev, tudo bem? Meu nome é Pedro Magalhães e hoje eu vou dar continuidade àquele tutorial que a gente estava trabalhando anteriormente de como integrar um aplicativo descentralizado à Ledger Live. Então, antes, o que a gente fez? A gente estava resolvendo o enigma, né, do workshop da Ledger para como resolver alguns problemas. A gente criou essa solução e agora, nesse momento, o que a gente vai fazer? A gente vai integrar esse aplicativo para funcionar dentro da Ledger Live, tá? Então, Ledger Live, ela é, como vocês estão vendo na tela, é um aplicativo muito interessante. Ele tem vários suportes para Windows, nesse caso eu estou usando para Mac, tá? Então, a Ledger Live, ela te ajuda a rodar alguns aplicativos descentralizados de uma forma muito segura, tá? Mas para isso a gente precisa trabalhar com os iframes, tá? Então a gente precisa fazer umas pequenas adaptações no nosso aplicativo para que a gente consiga rodar esse aplicativo sem nenhum tipo de incompatibilidade, tá? Então, primeiramente, eu vou pedir para que vocês realizem um git clone, tá? O git clone do repositório que eu vou estar anexando na descrição desse vídeo, que é onde a gente estava trabalhando com um workshop. Então, esse aplicativo é um aplicativo muito simples, né? Ele é um guestbook, a gente simplesmente escreve um texto, a gente assina o texto e envia para blockchain, tá? Existe algumas demandas que a gente precisa trabalhar, tá? A primeira delas, eu vou rodar aqui no browser para vocês terem uma ideia. Aqui é o mesmo aplicativo, tá? Então, antes de mais nada, vou mostrar para vocês qual comando que eu estou rodando, mas se eu não estou conectado ao aplicativo, ele me mostra essa imagem, esse texto aqui escrito You must be logged into access to the app. Então, eu preciso estar logado para acessar o aplicativo. É, bom, usando a linha de comando, qual comando que eu fiz? Eu gosto muito de trabalhar com Yarn, tá? Mas se você gostar de trabalhar com NPM, não tem problema. Então eu rodei o Yarn Dev e ele vai startar o aplicativo na porta 3000, como a gente viu. Então por isso que a gente consegue ver esse aplicativo no browser, tá? Se eu clicar aqui em MetaMask, eu vou estar logado no aplicativo. Porém, ele não é isso o objetivo. O objetivo é a gente integrar a Ledger Live, tá? Então, é, pessoal, vamos fazer o git clone do repositório, tá? Mas é esse aqui, eu vou estar anexando aí na descrição do vídeo, tá? Então, a gente vai trabalhar com esse repositório e eu vou voltar aqui para o nosso repositório local, tá? Então, vamos ao seguinte, ó, existe uma questão muito importante quando a gente trabalha com Ledger Live, que é o arquivo manifest.json. Esse arquivo, ele é como se fosse uma indexação para o Ledger Live, para ele entender como funciona o aplicativo. Então, ele é um objeto, tá? Ele tem aqui suas características, suas variáveis, né? Então, você tem o ID, o name, o URL, os parâmetros. Então, eu trabalhei esse arquivo manifest é um arquivo padrão. Então, eu gerei ele a partir do que é descrito aqui, proposto pelo próprio workshop, tá? E uma vez que a gente tenha gerado ele, você pode se atentar que ele está trabalhando com três networks aqui nesse momento, tá? Que é o Ethereum, o Polygon e o Ethereum Gold. Eu vou eliminar esses dois aqui, a Ethereum e a Polygon, não preciso deles nesse momento, e eu deixei só a Ethereum Gold, tá? É, Vamos ver se a gente... Bom, a partir desse ponto, a gente consegue trabalhar com o Ledger Live, tá? Eu vou abrir o aplicativo da Ledger Live para vocês terem uma ideia do como funciona. Então, é, baixou o aplicativo, baixou o software da Ledger Live, então a gente vai aqui em Settings, né? Já está em Settings. Bom, vamos na aba de Developer. Então a gente consegue debugar aplicativos localhost. Eu não sei como vai estar o padrão aí para vocês, tá? Mas eu simplesmente liberei o debug de aplicativo e experimental apps também. E
Com essas duas características aqui, a gente consegue abrir aplicativos local, em localhost, tá? Mas a gente também precisa adicionar nessa parte aqui o Add a Local App. Então eu vou aqui em Browser e vou abrir aquele arquivo que é o manifest.json. Então, com esse arquivo, ele consegue indexar e entender como funciona o aplicativo, tá? Eu vou no Open. Nesse momento, ele não vai, ele já vai logar automaticamente, tá? Então, como que eu já o próprio funcionamento da Ledger, eu já tenho uma conta cadastrada aqui na parte de cima, então ele simplesmente conectou automaticamente. Mas como é que funciona a magia por trás disso, né? Eu vou rodar aqui para vocês verem quais são as diferenças que eu fiz. Então, o header, que é o componente que está no React, que é a parte de cima, né? Vou voltar aqui para vocês terem uma ideia, vou dar uma desconnect. Então, o header é esse componente daqui de cima, tá? Então, existe duas mudanças, então eu vou trabalhar com userFract e userState, tá? Para quem não tem uma noção, é bom dar uma olhada no React Hooks para ver como funciona, mas eu estou trabalhando com useState como um valor booleano, tá? Então ele starta como false e ele puxa, ele faz essa característica, ele seta o valor do isFrame, tá? E o isFrame ele está sendo retornado da pasta dentro da pasta utils is e iframe, tá? Então é essa daqui. O que que ele está fazendo? Basicamente ele está perguntando, é um iframe, tá? Se aí ele e essa constante aqui ela vai retornar se é ou não, tá? Então ele está dizendo ele tem umas características. Isso aqui, gente, é JavaScript, tá? Então, ele está detectando se a janela está indefinida ou não, e se é se é um iframe ou não. Então, à medida que ele for setando os valores, ele vai retornar isso aqui, tá? Então, uma vez que eu já tenha criado e realizado esse EasyFrame, eu vou lá, eu volto no header e aí eu consigo puxar o retorno desse EasyFrame por set is in LL, tá? Então, basicamente, resumindo, tá? Se eu comentar essa parte aqui, se eu comentar essa parte aqui, vocês vão ver que ele vai fazer uma pequena mudança, tá? Então, como eu eliminei ela, ele não vai criar a conexão com a componente de connection, tá? Então, esse connector, ele vem do componente daqui de cima, tá? Que é um dynamic, e ele também está puxando do components connector, tá? Então, mas isso aqui já vem configurado antes com o desafio da Ledger Live, mas só para via das dúvidas para vocês entenderem como funciona, tá? Então são os conectadores, tem o íconezinho da Ledger aqui, da MetaMask, tá? Então vamos lá. Deixa eu ver se tem uma outra característica aqui que foi mudada no app e no app está não. Ah, tá, tem sim. Gente, olha só, eu tive que instalar são duas características aqui, que é o is e Frame Connector, tá? Se vocês forem lá no desafio, ele explica como que a gente consegue adicionar isso. Então ele fala para a gente instalar esse Ledger Live Logmin Connector, tá? Então ele se explica aqui que a gente só deve adicionar isso, os conectores, é um array. Então, assim, é mais a funcionalidade dessa livraria do Logmin Client que exige que a gente que a gente crie essa variável, tá? É um tipo de configuração. Então, nesse caso, como estou trabalhando com uma rede, eu deixei aqui a chain and Goerli, eu coloquei o Walkme Provider como o meu Walkme ID, tá? E eu fiz o que o workshop solicitou, tá? Então, eu criei um new iframe connector, coloquei as chains aqui, as options com um array, com um objeto vazio, tá? Então, ele está vindo aqui desse Ledger Live Walkme Connector, tá? Então,
Basicamente, eu estou usando a livraria da WOGME para conectar minha Ledger Live, tá? Então, o header para ficar bonitinho, para a gente ter uma opção do usuário ou conectar usando o MetaMask ou usando conectando a Ledger. Só que quando eu rodo esse aplicativo na Ledger, ele não faz ele não traz essa página aqui porque ele já está logado. Se eu clicar aqui e conectar, pronto, já estou conectado. E posso desconectar e na Ledger Live ele me conecta automaticamente, tá? Então, esse tutorial ele não é um tutorial muito grande, eu quis especificar um pouco quais são as capacidades do nosso DEP para integrar a Ledger Live, tá? A partir desse momento, eu já tenho um aplicativo que está integrado à Ledger, tá? Então, com isso, usando a minha Ledger, eu consigo assinar, eu consigo conectar e fazer as transações do meu aplicativo de uma forma super segura. Então, esse é o objetivo principal do desenvolvedor de Ledger Live, é tornar os aplicativos mais seguros, integrando os aplicativos à plataforma, ao environment da Ledger, tá? Bom, eu agradeço muito a presença de vocês. Espero que eu tenha ajudado a entender como funciona a Ledger Live. Qualquer dúvida, por favor, comente aí nesse vídeo. Eu vou ter um prazer imenso em responder. E não se esqueça de também de comentar, de compartilhar com seus amigos. E se por alguma razão você não conseguir entender o conteúdo geral desse vídeo, dá uma olhada no GitHub, faz um git clone desse repositório, entenda como funciona ali por trás das integrações com o React, que você vai conseguir, de uma forma mais dinâmica, entender quais são as configurações, quais são os requisitos para montar um aplicativo descentralizado seguro, tá? Muito obrigado e até a próxima.